Olá pessoal, então vamos dar continuidade à história do rei Davi. Hoje é a parte 3. Gente, no vídeo anterior eu falei que Davi ele derrotou o gigante e a partir daquele momento ele começou a se tornar conhecido pelo povo de Israel, certo? Pela bravura dele e tudo mais. Bom, enfim, gente, Davi chegou e se apresentou ao rei Saul ainda com a cabeça do gigante em mãos. Saul olhou para ele e disse: Nossa, filho, quem é seu pai? Ele disse: Eu sou filho de Jessé de Belém. Ele falou assim: Mande avisá-lo, porque a partir de agora você não vai mais para casa. Não se esqueçam, gente, ele ainda era um adolescente. Então ali começou uma nova fase na vida de Davi. Ele precisou aprender a treinar, né? Ele teve treinamentos intensos, gente, para aprender a lutar, usar armas e várias coisas. E a partir daí, gente, surgiu uma coisa muito bonita, a amizade. A amizade de Davi com Jonatas, filho do rei Saul. Foi uma amizade tão verdadeira porque Jonatas, ele conseguia ver o Deus que o que Davi, sabe, conseguia transmitir pelo jeito dele, pela fala, o jeito que ele falava de Deus, você entendeu? Então, se Davi, gente, chama a atenção de Deus por causa do coração dele, imagina os homens, certo? Imagina os homens. E Jonatas foi um. Jonatas deu o próprio manto para ele, sabe? A capa que ele usava, as espadas, o cinturão, as armas ali que ele usava para Davi, como demonstração dessa amizade. E ali começou uma linda amizade. Jonatas ajudou muito o Davi a aprender tudo que ele precisava aprender, porque ele já era um chefe né? Ele já era um capitão, ele já era chefe e tudo mais, né? Do exército do pai dele. Bom, gente, então Saul, ele acabou tendo também pelo povo, né? A gratidão pelo povo. Então o povo começou a olhar para ele porque o povo estava muito preocupado com ele, o povo estava com medo, porque ele estava tendo aquelas coisas, né, aqueles surtos, aquelas coisas devido ao espírito maligno que se aproximava dele. Então o povo estava com medo dele, que ele estava perdendo o controle. Com a chegada de Davi, ele retoma isso. Então ele se estabelece de novo e tudo mais. Aí, gente, tudo que o rei Saul passa para Davi, ele faz com habilidades, sabe? Então ele faz e faz muito bem feito. Tudo que é passado para ele, ele fazia muito bem feito, porque ele era bem sucedido em tudo. Porque aquele que busca primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. E era o que Davi fazia. E ali ele foi crescendo, né, gente? Ele foi crescendo, foi aprendendo e tudo mais. Então, quando o gigante ele estava lá perturbando ainda o povo, né? O rei Saul ele tinha oferecido como prêmio para aquele que matasse o gigante a sua filha mais velha em casamento e todos os impostos, né, anulados da família. Tipo, a família não iria mais pagar nenhum imposto para eles. Aí passou o tempo e tal, e Saul foi enrolando e deixou isso um pouquinho quieto. Mas por que eu quero falar para você sobre essa história? Porque, gente, Saul e o exército, mais Davi, eles foram, né, para uma batalha e eles saíram muito bem sucedidos dela, porque Davi estava junto, como eu falei para vocês. Toda vez que Davi tinha uma missão, ele fazia muito bem feita. Então ele trazia vitórias, e foi enriquecendo mais ainda, né, o rei. E as mulheres, né, de Israel, elas estavam muito felizes e elas queriam demonstrar isso. Então elas pegaram tamborins, sabe, e saíram para a rua tocando e cantando a seguinte canção: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essa música, gente, foi a causa do início da inveja de Saul. Saul teve tanta irritação por causa dessa música, porque essa música estava desmerecendo ele e exaltando mais Davi. Ele começou a ser prisionado e começou a se tornar escravo do ódio, da raiva.
A partir dali ele já começou a arquitetar planos para destruir Davi. E uma das coisas que ele usou foi essa filha mais velha, porque ele falou assim: está na hora de você casar com a minha filha mais velha, Davi, mas vá até os filisteus e vença, e aí eu te darei a mão da minha filha. Mas, gente, ele estava querendo ali que Davi morresse, então ele estava mandando ele para a morte numa batalha. Colocava ele na frente para lutar com os mais violentos, com os mais perversos, entendeu? Mas ele vencia tudo, porque ele não ia sozinho, lembra? Ele tinha um Deus em ação dentro dele e ele vencia tudo. E ele acabava retornando, mas dessa vez Saul achava que ele nem ia voltar, porque ele tinha mandado ele para a morte. E ele casou essa filha com outro soldado, Adriel. E ele voltou e ficou muito decepcionado, porque ele pensou assim: eu sou de uma família pobre, eu não tenho nada. O rei se arrependeu de ter me dado a filha dele. Mas Saul descobriu que a filha dele, Mical, era apaixonada por Davi. Desde quando ela viu ele, vamos colocar assim, né? Ela era apaixonada por ele, ela se apaixonou. Ele aproveitou isso e falou assim: não, eu vou usar mais essa filha. Olha só o que ele fazia. Eu vou usar mais essa filha. Eu vou falar para ele: eu te dou a minha filha mais nova, mas você vai ter que trazer para mim 100 prepúcios dos filisteus. Aí, gente, Davi não era de fugir de nada. Lembra que eu falei para vocês? Ele podia até ter medo, mas ele não fugia de nada. Ele sempre foi muito corajoso e enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar. Ele pegou e falou: tá bom, eu vou. Só que em vez dele trazer 100, ele trouxe 200. Porque, mais uma vez, Saul achou que ele não ia voltar, que ele ia morrer, né? Enfim, aí ele se casou com Mical e continuou por ali, mas o ódio de Saul só aumentava, gente. O ódio dele só aumentava. Por isso, eu falo para vocês, a inveja pode destruir a nossa vida. A inveja, eu falo um pouquinho sobre a história do rei Saul num outro vídeo, gente. Se você ainda não ouviu, vai lá, que a gente pode aprender com o primeiro rei de Israel. Porque a inveja, ela destrói o homem, ela destrói qualquer pessoa. A inveja tira toda a alegria da tua vida, porque sempre o jardim do outro vai ser mais bonito que o teu, sempre o outro vai ser melhor do que você. E aí você não enxerga as coisas que você tem, aí você não consegue ver as maravilhas que Deus faz nos pequenos detalhes na sua vida. Então para de achar que o outro é melhor que você, para de sim, sabe, tirar o teu valor. Agradece a Deus, a tudo que você tem, a sua inteligência, a sua sabedoria, todo o alimento que está na tua mesa, que entra na sua casa, as pessoas que amam você. Limpa o teu coração da inveja, porque a inveja é maldição. E olha, tem muita gente que usa assim, ai, fulano tem inveja de mim, fulano morre de inveja de mim, olha, Beltrano morre de inveja de mim. Cuidado, porque na maioria das vezes é recíproco. A pessoa que tem inveja de você é porque alguma coisa você também inveja dela. Então cuidado para o teu ego não te colocar no lugar que não é teu, tá bom? Gente, depois daí Saul começa a perseguir de uma forma Davi, que ele tenta matar Davi. E Davi acaba tendo que fugir porque Jonatas gostava muito dele, vai lá e fala: cuidado, meu pai pretende te matar. A partir daí, gente, Davi começa a ter que se esconder, ele tem que sair de lá e fugir. E começa uma outra fase na vida de Davi, que eu conto pra você no próximo vídeo, tá bom? Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama esse vídeo. Tem gente que precisa ouvir essa mensagem. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Não percam, hein? Vai ser a parte 4. Tchau, tchau.